Shalom, amados, muito bom dia. Que alegria a gente estar aqui nessa manhã reunidos para termos esse momento de sermos alimentados da palavra do Senhor, para que Ele nos prepare para esse dia, para essa semana, para o nosso mês, para o nosso ano, porque a todo momento Deus está cuidando de nós. A gente precisa confiar nisso e fazer realmente dos nossos dias que Ele é quem está no controle, não a gente. Então vamos começar essa nossa manhã aqui, elevando os nossos corações, a nossa mente ao altar do Senhor e declararmos que os céus estão abertos, que a sua presença, que a presença de Deus está aqui nessa manhã, que nós não estamos aqui no online só por ser um facilitador, nós estamos aqui porque nós acreditamos que Deus ele está em todos os lugares, que Deus ele está presente sim nos nossos encontros de forma online usando a internet e que nós não estamos fisicamente podendo nos dar um abraço agora, mas que nós podemos dar um sorriso, transmitindo a presença do Senhor. Então vamos começar esse domingo sorrindo, transmitindo a presença de Deus nas nossas vidas e abrir o nosso coração para tudo aquilo que Deus quer fazer nessa manhã, porque Ele quer a todo momento fazer algo em nossa vida, Ele quer nos ensinar algo, Ele quer nos preparar para tudo aquilo que Ele precisa entregar para a gente, mas a gente precisa se abrir para isso. Então vamos estar aqui com o nosso coração aberto, com a nossa mente presente, com as nossas câmeras abertas, para que a gente possa olhar uns aos outros e sim nos sentirmos abraçados através do olhar, através do sorriso, uma bela manhã para a gente, queridos. Sou eu mesma quem vai também aqui trazer uma breve abertura para iniciarmos esse encontro. E eu gostaria de compartilhar algo com vocês que eu preparei aqui. Então, eu quero trazer um versículo para a gente iniciar aqui. É João 15, tá, amados? Quem quiser ir acompanhar, João 15, 1 e 2. Eu vou ler aqui para que a gente possa iniciar aqui a nossa manhã. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. E por que que eu trouxe esse versículo? Sabe, se eu fosse dar uma breve título sobre essa mensagem é: A minha dor não me desconecta do meu propósito. Quando a gente entende, né, que nós estamos em Cristo, né, e que nós como ramos e que a gente, né, precisa dar frutos, Deus tem expectativas sobre nós, a gente precisa também se permitir sermos tratados. Precisamos ser tratados para que a gente possa também dar fruto. E se entendemos que nós somos filhos e que nós temos a fonte da vida em nós, a gente vai se fortalecer para também pescar outros homens, para governar, para influenciar, para sermos resposta na vida de alguém. Talvez esse seja o nosso maior propósito. E a palavra de Deus também ela diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E é isso que Deus tem trabalhado muito em mim. A Flávia sempre diz que é muito nos treinamentos, até eu sempre escuto ela falando sobre isso, que a gente não tem como falar, né? Ela não tem como falar ali algo que ela vive. E ela traz também aqui para a gente, sempre como discípulos, isso, que não tem como a gente falar daquilo que a gente não está vivendo. Então, eu não poderia chegar aqui, talvez trazer só um texto bonito que eu vi na internet, ou até mesmo um versículo da palavra de Deus, sem eu trazer algo que eu tenho vivido e que Deus tem trabalhado em mim. E nesse momento agora da nossa vida, Deus tem trabalhado muito
sobre o controle, né, da nossa vida, que está na mão dele, não na nossa. E que muitas das vezes é através dos processos da nossa vida, aquilo que estamos passando, que Deus também vai abençoar outras vidas. E que às vezes a gente está tão focado, né, naquilo que a gente quer, né, que Deus realize na nossa vida, o milagre que a gente está esperando, e a gente ora e a gente pede, e Deus trabalhou comigo essa semana em especial. Eu quero que você ore pelas pessoas que estão à sua volta. E eu vou ser muito clara para vocês que é no nosso negócio, né? Na loja do Márcio, que é o negócio principal da nossa família hoje. E eu tenho pedido muito para Deus abençoar cada pessoa que está fazendo parte, cada funcionário. E eu comecei a orar por essas vidas, porque a gente não sabe nunca o que o outro está passando, a gente sabe o que a gente está passando. A gente não sabe o que as outras pessoas estão passando, mas todos nós estamos passando por algo. Essa é a verdade. Independente se é financeiro, se é na saúde, se é nos relacionamentos, a todo momento a gente está passando por alguma situação e as pessoas à nossa volta também. Só que às vezes a gente nem sabe. E aí Deus me falou: como você está pedindo só pelo teu negócio, você sabe o que cada funcionário que está ali hoje com vocês, né, fazendo a frente, atendendo um cliente, o que ele está passando no íntimo dele. E eu comecei a orar por essas pessoas, orar pela vida delas, pela família delas. E Deus me pediu para dividir isso com vocês, para que a gente pudesse, né, estar orando pelas pessoas à nossa volta, sendo uma palavra amiga, sermos realmente instrumentos de Deus. E hoje eu me lembrei muito forte de um processo que a gente passou quando a gente começou a empreender, que foi quando o Márcio decidiu deixar a CLT para abrir um negócio. E ali veio uma oportunidade de entrar de sócio num material de construção que era de uma família que já tinha ali um nome na cidade, já estava na geração dos filhos, né? O pai havia falecido e ficou a mãe e 3 filhos. E um desses filhos veio a falecer, inclusive no ambiente ali de trabalho, carregando um caminhão, ele tomou um choque e faleceu, e ficou a mãe e 2 filhos. E esse negócio estava quebrado, com muitas dívidas, essa família estava passando por uma situação muito delicada, com muitos devedores, sendo ameaçados e tudo. E aí o Márcio decidiu entrar nesse negócio. E aquele momento ali foi muito disruptivo para a gente começou a investir tudo que a gente tinha, todos os nossos bens, e isso foi em 2016, né? E em 2021, o Márcio decidiu sair daquele negócio e ele carregou muita mágoa com ele de ter entrado naquele negócio, porque ali a gente vendeu nossa casa, terreno, a gente entrou também num mar de dívidas. Mas hoje eu penso que talvez foi necessário todo esse processo para abençoar aquela família, porque a vida deles mudou, sabe? As dívidas foram quitadas, aquela família se reestruturou. Eu vejo aquela senhora andando na rua, porque ela é uma pessoa muito cristã, e ela sempre transmite uma paz, ela nunca vi ela murmurando sobre a situação deles. Eu cheguei a frequentar a casa deles. Enfim, então às vezes a gente não entende os processos, mas às vezes a gente precisa passar por processos não para sermos somente lapidados, mas também para abençoar a vida de outras pessoas. E se a gente usar os nossos processos para abençoar a vida de outras pessoas, a gente vai crescer ainda mais espiritualmente, vai dar mais frutos. Então, pensando nessa ideia de como a gente pode dar frutos, o que a gente entende por frutos através da nossa vida, quem sou eu para questionar os processos de Deus?
né? A gente precisa entender que estar na videira, né, e dar frutos é transbordar. E como eu tenho transbordado, eu citei aqui para vocês um exemplo, né? Mas cada um, né, pode tirar aí do teu dia a dia, da tua vida, dos processos que vocês estão passando, para que vocês também possam dar frutos, não só se curando, não só se transformando, mas também se permitindo transbordar na vida de outras pessoas. Então é sobre a gente se despir de nós mesmos, né, e deixar Deus transparecer através das nossas vidas. Quando eu entendo que se eu estou na videira, eu preciso me relacionar com Deus para que cada vez eu me abasteça, para que Deus seja o meu agricultor, para que Ele cuide do meu solo, para que também Ele pode aquilo que não está sendo bom, para que realmente eu possa ser essa pessoa que dá frutos e eu possa ser resposta na vida de alguém. Então, se eu quero também ser resposta na vida de alguém, eu preciso interceder por essas pessoas, eu preciso orar, eu preciso estar presente. Então, eu queria finalizar essa palavra aqui convidando vocês a fazermos uma breve oração, tá? Uma oração simples, para que a gente possa agora colocar o nosso coração e nos permitirmos sermos instrumentos. Essa oração seria assim, amados. Eu vou ler aqui essa oração, mas eu peço que vocês façam essa oração aí intencionalmente, com presença. Senhor, nos ensina a não viver apenas olhando para nós mesmos. Nos torna sensíveis à dor do outro, mesmo em meio às nossas lutas. Nos usa como instrumento. Que sejamos ramos vivos, conectados à videira, que carregam vida, que carregam presença, e que onde estivermos, haja intercessão, cuidado e amor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, para essa semana, orem por aqueles que estão à sua volta, mesmo que você não saiba o que ele está passando, mas ore pela vida das pessoas que estão à volta de cada um. Vamos interceder por elas e dar frutos através da vida das pessoas. Um bom dia para todos nós, um bom culto, que Deus abençoe quem vai ministrar o nosso louvor, a palavra que será entregue aqui. Amém? Shalom, shalom, queridos. Um bom domingo a todos vocês. Como nosso Deus, Ele é bom, é misericordioso, né? Em todo o tempo. Estava aqui analisando, né, tudo que a Cris nos trouxe nessa palavra de abertura e pensando no que eu vinha meditando ao longo dessa semana aqui, escolhendo as músicas pro louvor, né? E estava aqui pensando, né, com as minhas inquietações aqui, assim, Deus é bom demais mesmo, né? E uma pergunta, né, me veio ao longo dessa semana, né? Deus precisa, será do nosso louvor, do meu louvor, do seu? E a resposta é não, né? Claro que não. Ele é Deus, Ele é o grande eu sou, Ele é o Criador de tudo, é aquele que é perfeito. E mesmo assim, diante de toda a sua grandeza, a sua soberania, ele ainda nos permite esse momento do louvor. A gente fala, vamos louvar, como se fosse algo que Deus precisasse daquilo, né? Ou que ele fica, claro, com a expectativa, né, de receber, por ter aquela vontade, né, de conexão conosco. Mas não porque ele precise disso para ser, né? Então a gente percebe que o louvor também é um momento em que ele nos permite esse crescimento, né? Que a Cris também colocou aqui, né? É um momento em que nós paramos e reconhecemos os atributos de Deus, as suas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs. Então que nós possamos fazer isso nesse momento com essa consciência, amém? Amém. Que privilégio, né? Podemos declarar quão grande e maravilhoso é nosso Deus nesta manhã. Passo a palavra para a Flávia.
Bom dia, queridos. Shalom, shalom. Que saudade de vocês. Queria pedir, né, para o pessoal, quem puder abrir suas câmeras. Como a Cris falou, né, talvez para quem está assistindo, às vezes, você não tem muito essa impressão da importância dessa câmera aberta, de nós podermos olhar para vocês, né? E às vezes vocês ficam preocupados, eu estou em casa, tanto... Gente, a gente também está em casa, né? Cada um aí com os seus afazeres, né? E isso é uma coisa que sempre me preocupa muito, né? Eu sempre falo muito isso para o João. Essa é a bênção do online, mas essa também é o problema do online, né? Porque quando a gente está ali na igreja física, a gente tem esse compromisso, né? De acordarmos cedo, nos arrumarmos, sabermos que naquele momento ali, aquelas 1h30, aquelas 2 horas, a gente vai estar ali para se dedicar ao Senhor. E aí não tem nenhuma outra distração, né? Não tem nada que vai roubar da gente aquela presença. E como a gente talvez não se esforce em fazer isso no online, né? A gente coloca tantos outros afazeres, tantas outras coisas, e isso sempre é uma coisa que eu me pergunto muito, né? Será que se a gente tivesse ali com a disciplina do presencial, a gente não ia também organizar a nossa agenda de modo que a gente pudesse participar do presencial ali? Ia, né? Porque não tem como a gente estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo quando a gente está no presencial, né? Quando a gente está no presencial, a gente precisa estar só ali no tempo, naquele tempo dedicado. Então, amados, esse também é um pedido para vocês, né? Porque a gente possa se organizar melhor dentro das nossas agendas. E como a Sarina falou, né? Deus não precisa de nada disso. Quem precisa somos nós. Essa semana eu vi um recorte ali do apóstolo, né? Glórias a Deus que ele voltou ativo depois do Shabat. E uma das coisas que ele colocou foi isso, né? Que às vezes as pessoas, e hoje a gente tem que cuidar muito com isso, que as pessoas falam assim: eu só não frequento uma igreja, mas eu estou conectado com Deus. Ele fala, gente, não tem como isso acontecer, né? Se você não está frequentando uma igreja, se você não tem compromisso com uma igreja, você está iludido achando que você tem um relacionamento com Deus. Porque a verdade é que nós somos um pedaço de brasa, né? E se nós não estivermos juntos ali do braseiro, essa brasa vai esfriar. Se alguém quiser fazer um teste aí, faz. Pega um pedacinho de carvão, tira ele lá da brasa. Você vai ver que ele vai esfriar e ele vai apagar muito mais rapidamente do que aquele carvãozinho que está ali junto da churrasqueira ali, junto do braseiro. E assim somos nós. E como nós precisamos cuidar disso, né? Como a gente precisa estar realmente atento da importância de nós estarmos juntos, porque isso vai fortalecendo a nossa fé, isso vai fortalecendo a nossa caminhada. E é saber também que, às vezes, o incômodo, né, de um discípulo ou outro, de um membro ou outro, como a Cris falou, o quanto isso também nos torna mais presentes, né? Às vezes a gente olha e a gente vê que tem outra pessoa que está passando um problema muito maior do que o meu, e o quanto isso também trabalha a nossa fé, né? Ativa a nossa fé. Queridos, hoje talvez vai ser um dia um pouquinho diferente, porque nós temos aí, foi a virada do mês, né, do calendário judaico, então hoje eu quero falar para vocês sobre esses princípios aí que nos cercam, né? Nós entramos em um novo mês, que é o mês de Iyar, né? E a gente vai entender um pouquinho desse mês. Ele está conectado com a tribo de Issacar, e isso é muito interessante, porque a tribo de Issacar, ela é a tribo que fala sobre a revelação dos tempos e das estações. Nós estivemos em Palmas, né, há pouco tempo, fomos participar da reunião da rede, e foi inaugurado mais duas fontes, né, a tribo de Manassés e a tribo de Issacar. E ali a gente entendeu que realmente, profeticamente, foi estabelecido um novo tempo. Não? Nós estamos debaixo de uma unção, que é a unção da rede do servo da orelha furada. E ali foi estabelecido uma nova unção, né, um novo tempo. E uma das coisas que a gente precisa entender dentro desse processo da tribo de Sacar é que
os homens, né, os homens e mulheres que estavam ligados a essa tribo, eles tinham não apenas um dom, não apenas um talento, mas eles tinham uma responsabilidade, que era justamente compreender esse tempo, essa estação, porque você precisa saber algo muito importante na sua vida. Eu sempre uso como critério aí, né, o João da agricultura, né? Se você plantar no tempo errado, você não vai colher o que você gostaria. Ao passo que se também você colher no tempo errado, talvez você não vai ter o resultado que você gostaria. Então, existe um tempo certo para plantar, existe um tempo certo para fazer o manejo dessa cultura. Então, tem a hora certa, né? Hoje em dia que a gente tem tanta tecnologia. Tem o tempo certo de colocar o fertilizante, tem o tempo certo de colocar lá o inseticida, o fungicida. Tem o tempo certo da chuva cair, aí a chuva não está sob a nossa responsabilidade, né? A gente entra em total dependência do Senhor. Mas também tem o tempo certo da colheita. Então, dentro desse propósito, a gente precisa entender que Issacar, ele vai trazer isso para nós, que existem coisas que estão sob a nossa responsabilidade, que somos nós quem precisamos fazer. Ao passo que existem outras coisas que não dependerão de nós, dependerão de Deus. E aí, para isso, nós temos algo que nós vamos precisar fazer, que é ativar a nossa fé, para crermos que aquilo que depende de Deus, ele não precisa de ninguém que fique lembrando ele de fazer. Mas nós precisamos ter fé para sermos ativados nessa dimensão e saber que as coisas que dependem de Deus, ele vai cumprir. Mas as coisas que dependem de nós, amados, se nós não fizermos, talvez nós estejamos impedindo a ação de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, hoje talvez vai ser um pouco diferente daquilo que normalmente a gente vem fazendo, porque dentro de todo esse processo que eu também estou vivendo, eu falei para o Senhor, eu falei, Deus, a verdade é que se vocês forem lá nos stories, no Instagram, se vocês forem buscar aqui nos registros, né, dos grupos da Companhia de Daniel, você já tem ali o que é o mês de Iar, o que você precisa fazer. Mas eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, se nós estamos dentro desse tempo, dentro desse mês de Ar que contempla uma parte do mês de abril e uma parte do mês de maio do ano de 2026, o que é que o Senhor espera de nós? O que é que o Senhor espera de nós? E aí, amados, não tem como a gente fugir de todo esse processo, né? Não dá para eu simplesmente passar por cima e entender que, como obviamente todos vocês sabem, é difícil falar isso, expressar isso. Mas eu estou em luto. E como é desafiador você ter que afirmar isso. Ainda mais uma pessoa como eu, né, que não, talvez não me permito parar muito, sentir muito e dizer isso. Eu estou em luto. Uau. Só que o mais desafiador foi eu perceber que a companhia de Daniel está em luto, amados. E como nós precisamos ter esse entendimento, ter essa compreensão. Falei, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar com tudo que nós estamos vivendo? Porque não é a mãe da Flávia. Foi a mãe da Flávia. Foi a mãe da Cris. Foi a mãe da Milk. Foi o pai da Lídia. E o tio da Cris. Então, nós temos aí aproximadamente, talvez, umas 60 pessoas, discípulos, né, da companhia de Daniel. E aí não é só a mãe da Flávia. É a sogra do João. É a avó da Bia e da Mel. Não é só a mãe da Cris. É a sogra do Márcio. É a avó do Lucas e do Pedro. Não é só a mãe da Milk, é a sogra do Cláudio, é a avó do Lucas,
do Davi, do Pedro. Não é só o pai da Lídia, é o sogro do Alex. Então, quantas coisas a gente vai vendo? Então, não tem como a gente olhar para tudo isso e acreditar que foi só uma coincidência. Não, é algo que Deus está querendo nos ensinar enquanto família, porque a companhia de Daniel, ela é uma grande família. Você querendo ou não, ela é uma grande família, com todos os perrengues. Toda vez que eu ouço essa expressão, a grande família, eu lembro lá daquele programa da Globo, né? Que é a expressão da família real, gente. A família é aquilo ali, né? Pessoas mais engajadas, menos engajadas, mais comprometidas, menos comprometidas, pessoas mais pessimistas, pessoas mais otimistas, e que juntos formam um grande organismo. Então a gente precisa começar a olhar para tudo isso com a devida importância com que tudo isso traz. E algo interessante, né? Eu tenho conversado muito com a apóstola Marili, ela tem me dado um suporte muito grande nesse momento, como uma mãe espiritual, como uma líder espiritual, né? E uma coisa que ela comentou, né, o quanto nós estamos vendo o Senhor realmente levar para si os nossos idosos, né? Então tem sido uma colheita de idosos. E a gente precisa entender tudo isso, queridos, porque eu creio realmente, né, como a palavra diz, que a gente volta ao pó, a gente volta à terra. E quando algo é lançado na terra, isso é uma semente. Então nós não perdemos 5 pessoas na companhia de Daniel, mas 5 grandes sementes foram lançadas. E nós precisamos ter a compreensão de tudo isso. Amém? Então, o mês de Ar, queridos, ele é marcado. Eu ia colocar a apresentação aqui, mas eu nem vou colocar, que depois eu passo para vocês, tá bom? Mas o mês de Ar, ele é marcado, como eu falei para vocês, né? Ele traz consigo essa revelação de um tempo. Como nós estamos conectados à tribo de Sacar, então a grande questão que a gente precisa buscar, vocês vão ver que eu vou olhar um pouquinho para o lado por causa da tela aqui de apoio, tá bom? A grande questão, a grande coisa que nós precisamos buscar, entender é o que é que o Senhor quer revelar para nós? Porque se é um tempo de revelações, a gente precisa entender. Essa pergunta é uma pergunta real. O que é que o Senhor quer revelar para cada um de nós? E dentro de um contexto também, que é um contexto de luto, né? É um contexto de perda, que a gente precisa aprender a lidar com isso, a lidar. Uma das coisas que talvez Deus tenha falado mais comigo, e talvez alguns de vocês também tenham essa percepção ou não, mas eu acho que só meu pai que ficou viúvo, né? Porque a mãe da Cris não era casada, né, Cris? O tio também não, o pai da Lídia já era viúvo, no caso, né? E a mãe da Milk também, né? Como é desafiador, e meu pai tá aqui, né? Então ele tá ouvindo isso, né? Mas como é desafiador eu olhar para ele e também ver nele a frustração de planos, de sonhos que não vão se cumprir. Então, eu vejo que isso tem sido um desafio para nós como família, né? Eu olhar para o meu irmão, para minha irmã. Então, uma das coisas que a gente tem se falado enquanto irmãos, né? Tipo, a minha frustração é perceber que, tipo, a minha mãe não conheceu a minha casa nova. Então, o dia que eu cheguei aqui no domingo passado, que eu entrei em casa, a minha dor foi assim, poxa, eu não vou ter nenhuma memória com a minha mãe nessa casa, né? O meu irmão naquela expectativa, né? Ele ainda tem o Fred, que é pequenininho, eles querem ter mais filhos. A minha irmã também, a frustração de saber que minha mãe não vai conhecer a África. Eles tinham, inclusive tirado o passaporte, porque o objetivo era esse. Esse mês, agora, dia 26 de abril, eles vão completar 50 anos de casado. Então, como é desafiador, a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. E saber que dentro desse processo, para mim, o impacto maior é de fato a gente entender que a vida não para, queridos. Não para. A vida continua.
E aí, né, Milk, como a gente falou, né, a Milk falou muito comigo essa semana, e ela falou, Flavinha, eu ainda tenho que falar para mim mesma em alguns momentos. A minha mãe morreu. Gente, é muito louco, porque a gente sabe que, como eu escrevi, né, compartilhei, a gente sabe que isso é o natural da vida, entendam isso. E é por isso que a gente precisa entender por que a morte, o luto, ele é doloroso para nós. Porque é o natural da vida, mas não é o natural de Deus, porque nós não fomos criados para morrer, ok? A nossa criação inicial era para a eternidade. Jesus resgata isso justamente na morte. Então, quando ele morre e ressuscita, ele resgata isso, mas ele resgata isso não numa dimensão material, ele resgata isso em uma dimensão espiritual. Então, no plano material, existe um findar. E todo esse processo a gente precisa compreender que dentro de Iar, dentro do mês de Sacar, a grande problemática, vamos dizer assim, desse mês é nós precisamos compreender. Esse é o mês que Deus nos dá a oportunidade de compreender os segredos divinos. E o segredo divino, amado, ele não está revelado, ele não está explícito. Aí você vai falar assim, é só eu ler a Bíblia. Não, o segredo de Deus, ele não está explícito na palavra de Deus. Ele exige de nós um relacionamento mais profundo. Então eu me lembro que ali no dia que, na noite, né, que meu pai ligou, nós estávamos em Ponta Grossa, a gente tinha acabado de fazer a festa de Páscoa. Eu não sei como que eu ministrei aquilo, porque, tipo, algo no meu coração já estava inquieto. Meu pai tinha levado minha mãe para o hospital e já tinha vindo a notícia de que ela precisaria ir novamente para a UTI e que ela precisaria ficar internada, mas daí não tinha vaga da UTI. E meu coração ficou bem quieto ali à noite. E a hora que o meu pai ligou e falou o que tinha acontecido, e nós tivemos que rapidamente ali fazer mala e entrar na estrada, o meu principal medo, né? E aqui é toda a minha vulnerabilidade para vocês. Falei, Senhor, eu não posso questionar o que o Senhor fez. Eu não posso. Eu preciso acreditar que o Senhor é soberano. E, gente, 4 horas e meia, acho que de estrada. Meu Deus, foi a viagem mais longa que eu já fiz na minha vida. Chegou uma hora, e aí a nossa preocupação, o João estava à frente no carro e o meu irmão atrás. Ele não quis deixar a Jana ir dirigindo, porque a Jana não tem muita experiência de estrada também, e era à noite. E aí eu lembro que meu pai falou assim para mim: só não deixa o Fabrício passar, o João. E o João pediu isso pro Fabrício: falou, Fabrício, eu vou na frente e você vai atrás. E eu e o Fabrício, a gente tem uma conexão, né? Ele falou que ali entre 3h40 e 3 horas de estrada, faltando chegar, parece que aquilo não passava, não passava. E eu lembro que naquele período, naquele momento, a única coisa que eu sabia fazer era orar em línguas. Porque o que eu ia pedir para Deus? O que você pede para Deus num luto, gente? O que você pede para Deus numa morte? E eu lembro que eu comecei a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, e só me veio um pensamento à mente. Foi só o único pedido que eu fiz, e o Fabrício falou que ele fez o mesmo pedido. Que o Senhor tivesse misericórdia de nós, que ele pudesse nos transladar para Assis. E ali a gente percebeu que, de alguma forma, depois que rompeu ali as 3 horas, parece que daí o tempo passou e a gente conseguiu chegar rapidamente. Então, amados, os segredos de Deus, ele vai exigir de nós uma relação mais profunda. E nesse mês de ar, o que Deus vai nos convidar a fazer, se você quer entender sobre os segredos de Deus, o que ele vai nos convidar a fazer é justamente o quê? Se relaciona mais profundo comigo. Desce um degrau a mais. Venha, né? Ele está nos convidando, venha mais profundo. Então, a gente precisa entender que dentro desse processo, o luto, ele nos coloca exatamente no tipo de solo, no momento que ar precisa. Porque o mês de ar, ele exige um coração mais sensível para receber o quê? Revelação
E aí vocês vão entender a perfeição de Deus em todas as coisas. O mês de Ar, ele é marcado por um mês de cura. Ele é o mês onde Deus nos chama para sermos curados. Então, a gente está vivendo um tempo muito específico dentro da companhia de Daniel, né? Esse tempo, como eu falei, Deus começou a me mostrar, não é só a sua dor, é a dor de todos. E talvez o que você não está, ou ainda não estava percebendo, e que Deus foi ministrando comigo ao longo dessa semana, é que isso não está desconectado do tempo espiritual que a gente está vivendo. Muito pelo contrário, que Sacar vai falar justamente sobre isso, dos tempos. Então, a grande pergunta que a gente vai precisar se fazer, e aí de forma individual, porque daí também não é só a dor do luto. Tem outras pessoas que estão vivendo outras dores. Talvez a dor de um casamento que não está indo bem, a dor de um relacionamento familiar, seja com os pais, seja com os filhos, a dor talvez de estar vivendo um desafio financeiro, uma questão material, buscando respostas e não encontrando respostas. Então, a grande pergunta que a gente precisa se fazer dentro desse mês de ar não é porque estamos passando por isso. Não adianta você ficar perguntando, mas Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? A nossa grande pergunta é: o que esse tempo está revelando para cada um de nós? Então, qual é a revelação, Ellen, que Deus deseja fazer na sua vida? Qual é a revelação, Carolyn, que Deus deseja fazer na sua vida? Porque, amados, entendam o seguinte: por que a revelação ela é algo tão importante para nós? E por que existia uma tribo em Israel que era responsável por isso? Porque sem revelação, nós corremos o risco de tomarmos decisões e fazermos escolhas que estão contrárias à vontade de Deus para as nossas vidas. Lembra o que eu falei no comecinho? Com revelação, a gente sabe a hora de plantar, a hora de fazer o manejo da cultura, a hora de colher. E a gente sabe não só a hora de plantar, mas a gente também sabe o que plantar. Que João, me corrija se eu estiver errada. Mas existe o tempo certo para plantar a soja, para plantar o milho, para plantar o algodão, não é? Eu não posso. Mas eu quero plantar algodão. Tá, mas está no tempo? Dentro do calendário anual, é o tempo de plantar algodão? Porque senão também eu posso errar no plantio. E isso comprometeu o meu resultado. Então, queridos, percebam que dentro de todo esse processo, Deus está te convidando para um mergulho mais profundo. São águas mais profundas. E que dentro de tudo isso, a gente vai ser exigido de nós uma maturidade. Então, a cura ela vai acontecer de acordo com a maneira pela qual nós estamos alimentando ou nutrindo a nossa alma. Eu ouvi uma explicação, eu não sei quem conhece aquele Ítalo Marcilli, ele é um médico psiquiatra, e ele tem uma escola, inclusive, né, que forma psicoterapeutas e tudo mais. E foi uma coisa bem aleatória, porque assim, eu até achei. Você sabe como é que é o algoritmo do Instagram, né? Você começa a curtir uma coisa ou outra, começa a aparecer aquele monte de coisa. E veio uma mensagem dele, assim, eu achei que é porque eu estava curtindo, mas depois eu vi que não, que ele tinha colocado naquele dia mesmo. Ele falando sobre o processo do luto. Ele fala que a diferença de você reconhecer um luto que é verdadeiro, um luto que é real, de um luto que ele chama, eu sei que é pesada a forma como ele fala, mas ele explica dentro da psicologia esse termo, né? Ele fala do cinismo. Então ele fala que o luto verdadeiro, ele é aquele luto que você vive, que existe a dor, que existe a problemática, né? Existe a real perda, mas que você consegue entender que esse processo, e para alguns talvez mais lentamente, para outros um pouco mais rápido, mas você consegue ir saindo daquele processo de escuridão, de dor, de sensação de perda, você vai vivendo os processos, mas você consegue perceber que minimamente a sua vida vai avançando.
ele fala: já existem outras pessoas que vão usar o luto como uma justificativa para não fazerem mais nada em suas vidas. Então é quando ela fica paralisada, é quando ela paralisa, ela deixa de avançar. E vocês vão perceber que dentro do mês de Iar isso está muito conectado. Por quê, queridos? O mês de Iar, para quem estiver anotando aí, ele é um mês de transição. Por isso que ele é um mês tão importante. Porque nós saímos de Nissan. Lembra o que aconteceu em Nissan? O que que marca Nissan? Em 14 de Nissan. 14 de Nissan acontece a Pessa, a Páscoa. É a saída do povo do Egito. É a libertação. Você deixa de ser escravo para você ir em direção à conquista de uma terra prometida. Na nossa peça cristã, na nossa Páscoa cristã, o que que acontece na Páscoa cristã? É a morte, mas a ressurreição de Cristo, com uma promessa. Aquele que crer em mim não morrerá, mas viverá. Então, é a promessa de uma vida eterna. Isso aconteceu em Nissan. Só que nós temos o próximo mês, que é o mês de Sivan. E o que que vai acontecer lá no mês de Sivan? O mês de Sivan é um mês que está a festa de Pentecostes, que é a festa do poder, é a festa da manifestação do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, foi no mês de Sivan que o povo que estava no Egito recebeu a palavra de Deus. Então é quando Moisés sobe no Monte Sinai e recebe a palavra, o Monte Fumega. No nosso Pentecostes cristão, é quando acontece o quê? Jesus foi ascendido ao céu e ele fala para as pessoas: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então, Pentecostes é uma festa de poder, da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E lembra que o Espírito Santo, ele é o Consolador. Então, Lídia, é a promessa que nós nunca mais estaríamos sozinhas, por mais que a gente se sinta, mas nós não estamos mais sozinhos. Então, Iar fica bem nesse meio, Cris, entre Nissan e entre Sivan. Só que olha só, Iar é o mês que vai determinar o quê? A passagem do povo. É quando eles saem do Egito e eles precisam atravessar o deserto para chegar na Terra Prometida. Vocês lembram quanto tempo era para essa travessia? Em quantos dias era para essa travessia acontecer? Vocês lembram? Se fossem só homens, 12 dias. Se fossem todo o povo, com mulheres e crianças, 40 dias. Olha que coisa meio. Por isso que eu falo, gente, olha que coisa meio parecida assim com o que a gente vê lá acontecer lá com Jesus. Quantos dias Jesus fica, queridos, depois que ele ressuscita? Quantos dias Jesus fica ainda presente ali com os discípulos até que ele suba? 40 dias. Então, eu quero dizer para vocês, e dentro desse processo, os judeus, né, eles têm uma contagem que se chama a contagem de Homer, que são os 49 dias de Pêssah até Pentecostes. Eles contam como 49 dias, essa contagem. Por quê? Porque era o tempo que a gente precisa sair dessa mentalidade de escravidão, a gente assumir uma posição de poder. Foi o que aconteceu? Não, não foi o que aconteceu. E essa é a grande questão que você precisa entender em Ar, queridos. Iar, ele é um mês de uma grande revelação sobre as nossas vidas, mas ele também é um mês perigoso, porque lembra que alguns discípulos não reconheceram Jesus. Então é um mês que nós vamos ter que lidar com a incredulidade. Lembra que o povo ficou 3 dias e 3 noites caminhando pelo deserto,
não encontraram água, e quando eles chegam em Mara, as águas de Mara, eles vão tomar aquela água e aquela água está amarga. E havia um propósito para aquelas águas estarem amargas, porque Deus queria provar para o povo que era dessa forma que eles estavam amargos. Então, Cris, Miúque, Lídia, nós precisamos, pai, nós precisamos cuidar para não deixarmos que a dor da estação passada nos torne pessoas amargas. E ali Moisés é usado novamente, né, de forma profética, para tocar naquelas águas e fazer com que aquelas águas ficassem curadas. Então, o mês de ar, por isso que ele representa uma cura, queridos. E você precisa, dentro desse mês, se concentrar. Marta, qual é a cura que você precisa? É uma cura física? É uma cura emocional? Quiçá uma cura espiritual? Porque o que nós precisamos entender, queridos, é que quando nós nos frustramos, muitas vezes, em algumas situações da nossa vida, nós podemos sim ficar magoados, inclusive com Deus. É quando a gente pergunta para Deus, Deus, por que que isso acontece comigo? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu estou vivendo isso na minha vida? E essa falta de entendimento, essa falta de revelação sobre o porquê determinadas situações acontecem com as nossas vidas, podem fazer com que a gente fique magoado com Deus. E quando você está magoado com uma pessoa, você quer ficar convivendo com a pessoa? Hum? Quando você está magoado com uma pessoa, você quer proximidade daquela pessoa? Então, às vezes, de maneira inconsciente, nós nos afastamos. E quando a gente se afasta, lembra da brasa que vai se apagando? E aí isso abre espaço para a incredulidade, isso abre espaço para a falta de fé, isso abre espaço para o vitimismo, porque a gente passa a achar que Deus ama mais as outras pessoas do que a nós mesmos. Então, queridos, o mês de ar, ele é um mês muito profético, de uma revelação muito profunda. E aí, dentro de tudo isso, eu fui buscar em Deus, né? Existe um versículo que eu sempre questionava, falava, Deus, que versículo mais esquisito do mundo, mais em se tratando de Salomão, né? Salomão escreveu umas coisas meio doidas, né? Então eu queria pedir para o Juliano Panza, o nosso mestre querido, para ele ler para nós. Juliano, lê lá para a gente Eclesiastes 7:2. Eclesiastes 7:2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Deixa eu ler aqui também na minha versão, que é a NVI, que fala assim, ó, é melhor ir à casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Gente, para mim esse versículo sempre foi meio incoerente, né? Como é que é melhor ir a uma casa que está em luto do que uma casa que está em festa? Eu falo que é umas comparações assim que Salomão fazia que vão falar a verdade, né? E eu fui estudar isso dentro de uma visão judaico-messiânica. Por que que Salomão fez essa afirmação? E existem alguns pontos que o judeu realmente ele traz como consciência do luto, tá? E aí eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês, porque o que que acontece? Dentro desse processo, quando a gente fala que é melhor ir à casa que está em luto, é porque, queridos, o luto, ele tira de nós as distrações. E realmente, eu conversei com, né, eu não sei se todos talvez se sentiram tão acolhidos assim, mas eu me senti muito acolhida dentro desse processo. Eu recebi muitas mensagens, centenas de mensagens. E inclusive de pessoas que já fazia tempo que eu não conversava, ou algo assim, né? E eu conversei com uma delas, inclusive, uma amiga, mas que fazia tempo que a gente não se falava, fazia tempo. E a gente conversou muito sobre todo o processo, né? Ela viveu esse processo já há alguns anos. E ela falou pra mim, ela falou, Flá, aí
eu comentei com ela, né? Eu falei assim, Fátima, é engraçado porque a sensação que eu tenho é que parece que alguma coisa tá mudando dentro de mim, alguma coisa mudou. Ela falou, Flávia, é real, o luto nos transforma, ele muda mesmo as nossas vidas. E dentro de todo esse processo, quando você estuda lá na cultura judaica, você vai entender que por que que o judeu ele leva em consideração o luto, a casa que está em luto? Porque ele diz que no luto você elimina todas as distrações. Então, quando você vive um luto, você começa a valorizar de fato aquilo que é importante, porque você se aproxima da finitude da vida. Então, quando você tem um luto próximo de você, quando você tem uma morte próximo de você, você percebe quão finita é a vida. Que hoje tá assim, amanhã tá assim. Ontem o João falou para mim, ele falou, Flávia, o tempo, né, ali da tua mãe, que ela realmente adoeceu, até ela morrer, foi muito rápido. Ela ficou 8 dias internada na UTI, 2 dias no quarto. Então foram 10 dias de hospital. Ela voltou para casa, ficou 2 dias e meio em casa. E minha mãe não estava doente. Vocês entendem isso? É diferente de uma pessoa que está doente. Minha mãe não estava. Então, esse processo coloca você o quê? Para você pensar e falar assim, poxa, a vida é muito rápida. Então, o luto, ele nos obriga a olhar para dentro, mas também nos faz olhar para o que é eterno. E dentro do mês de Iyar, quando você começa a buscar a revelação de Deus para aquilo que ele quer na sua vida, você também é forçado a olhar para isso, Dani. Porque você começa a falar assim, poxa, mas minha vida não é só isso aqui. Minha vida é mais, é sobre um legado que eu quero construir. E o que acontece, que aí traz, né, o contexto de Salomão com o período que nós estamos vivendo, para você receber os segredos de Deus, você precisa estar mais sensível para ouvir a voz do Senhor. E o luto gera em nós essa sensibilidade. Então, Pastor Marcelo, é por isso que Salomão, ele faz essa afirmação para as nossas vidas. Às vezes a gente gosta de ir numa festa, mas numa festa você se distrai. Numa festa, às vezes, você até meio que se perde ali, né? Dependendo do que está sendo comemorado. Mas numa casa onde há luto, não. Aquilo obriga você a se concentrar, a você ir a um nível de sensibilidade que o mês de ar vai exigir de nós. Então, a verdade é que aquilo que é uma aparente perda, ela gera em nós uma sensibilidade espiritual. E dentro desse processo, como eu falei para vocês, o mês de Iyar, ele é um mês de cura. Ele promove em nós uma cura, porque dentro do mês de Iyar nós vamos ter, né, a possibilidade de acessar uma expressão de Deus, que é o Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Mas não é uma cura instantânea, não é uma cura que acontece assim. É uma cura dentro do caminho, que foi o que aconteceu com o povo durante a transição. A jornada do deserto, ele era uma jornada de cura para transformar especialmente a mente das pessoas que haviam saído de uma condição de escravidão, achando que estava muito bom viver lá no Egito. Mas como pode ser bom viver como escravo, sendo que existe uma promessa de Deus para que você seja um protagonista? Existia uma promessa de uma terra que manava leite e mel, onde eles não seriam mais escravos, mas ainda assim precisariam conquistar a terra. Ok? E como é possível? Muitas vezes as pessoas ficam presas no quê? Naquilo que aparentemente é bom, na sobrevivência. Então eu quero te perguntar hoje, o que é que está prendendo você dentro de uma sobrevivência? Sabe a tal da zona de conforto? Quem ainda está preso dentro dessa zona de conforto, que faz com que você fale assim, aqui não é o melhor lugar, mas tá bom aqui. Aqui eu tenho comida, aqui eu tenho um teto, aqui eu tenho minha família. Mas Deus não prometeu para você
a sobrevivência. Deus prometeu para você uma abundância. Mas para viver essa abundância, você também vai ter que conquistar. Você vai ter que enfrentar gigantes. E talvez os teus gigantes sejam gigantes emocionais, gigantes espirituais, gigantes físicos. A Cris e o Márcio acabaram de mudar o território lá de novo, né? É um novo território, glórias a Deus por isso. Mas, gente, isso quer dizer que vai ser fácil? Vai. A gente tem que te abolir definitivamente essa mentalidade de facilidade, no sentido de que, só porque eu tô fazendo o que Deus tá mandando eu fazer vai ser fácil. Não, queridos, é conquista. E conquista sempre vai exigir de nós o quê? Um esforço, uma dedicação, um comprometimento. Só que o que acontece dentro desse propósito? O povo sai do Egito, começa a travessia. 3 dias depois, eles param lá em Águas de Mara, ok? E ali eles são abastecidos, então, né? Eles recebem a água. Um tempo depois, o que acontece? Se vocês orar, depois vocês deixam marcado aí, vocês vão olhar lá em Êxodo 16, 12, que vai falar o quê? Do maná. Então, o que que vocês precisam ter no coração de vocês, que dentro desse processo de IAR, dentro desse mês que nós estamos vivendo, queridos, nós vamos receber a cura do Senhor. Então, você precisa se concentrar nisso. Só que você só pode curar aquilo que você tem consciência. Então, você precisa ter a coragem de falar para Deus: Senhor, cura o meu casamento, cura a minha maternidade ou a minha paternidade, cura a minha saúde física, cura a minha saúde emocional, me cura do vitimismo. Amados, a gente não tem nem mais espaço para ser vítima. Não tem. Eu quero dizer para vocês, nós não temos espaço para ser vítima. Ser filho de Deus e ser vítima não cabe no mesmo lugar. Não cabe no mesmo ambiente. Porque se você é filho, se você foi resgatado pelo sangue do Cordeiro, você deixou de ser vítima há muito tempo. Mas lembra do processo. Existem coisas que serão da tua responsabilidade, outras serão de Deus. Então não terceiriza para Deus aquilo que é a tua responsabilidade de fazer. Ok? Só que dentro desse processo, você precisa entender algo. Deus, ele nunca vai deixar você desamparado. Então, no processo do deserto, o povo foi sustentado. E em Êxodo 16, 12, como eu falei para vocês, ele vai revelar uma outra face. Deus, ele vai se mostrar como o Jeová Jireh. E quem é o nosso Jeová Jireh? É o nosso provedor. Amados, o mês de Ar é um mês onde Deus vai revelar para nós a verdadeira provisão. E dentro desse processo de provisão, nós temos 3 níveis de recursos. Nós temos o recurso material. Então, eu quero declarar para vocês, queridos, o maná vai vir. Creia, declare, apresenta diante de Deus qual é a sua necessidade. Lembra de colocar lá na linha da tua planilha, coloca a linha do milagre. Deus só pode manifestar um milagre quando você crê nesse milagre. Existe um recurso emocional. Então, amados, creia que o Senhor vai te sustentar emocionalmente. Não quer dizer que você não vai ter medo, não quer dizer que você não vai sentir dor, não quer dizer que você não vai sentir raiva, mas lembre-se que nesse mês o Senhor vai prover o seu recurso emocional. Então, ele vai dar para você autodomínio, autocontrole. Ele vai fazer com que a tristeza se transforme em alegria. Ele vai fazer com que a raiva se transforme em paciência. Ele vai tornar você uma pessoa mais humilde. Mas também há uma promessa de um recurso espiritual. Então, amados, o poder, a presença de Deus vai se manifestar na sua vida. Você vai ser cheio. Eu quero declarar que você vai ser cheio, você vai ser cheia da presença de Deus. Aí é fazer o que a Cris falou, e aí de novo, né? Eu amo as coisas como Deus faz.
Porque, como a Cris falou, é você abrir a sua boca para você orar, para você declarar, para você clamar pela pessoa que está do seu lado. Você não sabe o problema dela, você não sabe a dor dela, você não sabe os desafios dela, mas ainda assim você ter coragem de olhar para o seu problema e reconhecer que talvez tem pessoas que estão passando por problemas maiores. Comece a orar pelos seus devedores, para que eles tenham recurso para te pagar. Comece a orar pelos seus clientes, para que eles possam crescer, expandir, e assim eles possam ter mais recurso para te contratar. Ora pelos seus chefes, queridos. Ah, eu tenho um chefe terrível, tóxico. Tá, mas essa pessoa talvez ela tá passando por um problema maior que o seu, porque se ele é teu chefe, ele tem mais responsabilidade do que você. Então talvez ele tá sendo mais cobrado do que você. E você não tá tendo empatia, achando só que ele é tóxico. Ora pelos teus colaboradores, pelos teus funcionários, que talvez essas pessoas não estão rendendo o que você gostaria ou que você imagina, porque elas também estão presas no medo, tá com medo de ser mandado embora, tá com medo de ser demitido. Olha o que nós estamos vivendo, amados, daí não é no Brasil, é no mundo. A Mirella tá aqui, a gente conversou um pouquinho ontem, ela falou, Flávia, é real, a crise, ela não é brasileira, a crise é global. Ela comentou que a KLM, que é aquela operadora, né, de aviões da Holanda, diz que eles já estão sinalizando a suspensão de voos, porque eles estão com falta de gasolina. Eu converso muito, o João Vitor, ele, o meu genro, né, ele estuda muito sobre economia americana, porque eles também operam nos Estados Unidos, e ele estava falando que nunca houve tanta, não só reclamação, mas o quanto os americanos eles estão preocupados de forma real com a inflação, que é algo que o americano não está habituado, porque eu falo assim, gente, brasileiro está acostumado com problema, entendeu? A gente está vivendo tudo que está vivendo, todos os absurdos que a gente está vendo na política, e a gente faz, vai dar um jeito, de algum jeito vai dar um jeito, entendeu? Que se A ganhar ou se B ganhar, a gente vai dar um jeito. Então, o brasileiro está acostumado, por exemplo, o americano, ele não está habituado a viver uma vida com inflação. Então, eles estão apavorados. Então, todo esse processo, ele é real. Mas se você parar e olhar e falar assim, eu tenho o recurso espiritual necessário para eu orar e transformar a vida das pessoas ao meu redor. A gente não precisa orar pelo Trump, gente. Tem gente que fica orando pelo Trump, tá tudo bem se você tem esse chamado. Mas sabe por quem que você precisa orar? Você precisa orar pelo vereador da tua cidade. Você precisa orar pelo teu prefeito. Ora pelo teu chefe. Se você não quer orar pelo Lula, tá tudo bem, mas ora pelo teu governador, que já, tá ótimo. Porque é através da vida deles que muitas coisas podem ser transformadas nas nossas vidas também. Amém? Então, dentro do mês de Iar, você precisa ter a certeza de que o Senhor ele vai se revelar também como nosso Jeová Jireh. Mas existe uma outra face de Deus, onde ele se revela ainda no mês de Iar, que está lá em Êxodo 17, que é o nosso Jeová Nissi. Quem é o nosso Jeová Nissi? É aquele que estende a bandeira e nos garante a vitória. Em Êxodo 17, queridos, Israel foi atacado pelos amalequitas. E aí vocês lembram como é que eles ganharam a guerra? Vocês lembram? É aquela passagem onde Deus fala que quando Moisés levantava as mãos dele, enquanto Moisés estava com as mãos dele levantada, o exército de Israel ganhava. Quando ele abaixava as mãos, os amalequitas ganhavam. Então, o que é essa metáfora, né, das mãos levantadas? É quando nós estamos declarando que a nossa vitória não pertence a nós, a nossa vitória pertence ao Senhor. Quando a gente esquece de se conectar com Deus, a gente não levanta as mãos. Só que lembra de uma coisa, chegou uma hora que Moisés não aguentou mais ficar com as mãos levantadas. Fica aí, levanta a tua mão aí. Faz esse exercício. Levanta a mão aí. Bem alto, faz igual a Milk lá.
espero que vocês tenham passado desodorante de manhã. Levanta a mão bem alto. Fica com a mão levantada. Vamos ver quem consegue ficar com a mão levantada até o final do culto. Vou demorar bastante. Não vai conseguir. Chega uma hora que esse músculo aqui, ó, o bíceps, o tríceps, cansa. Aí, daqui a pouco, você vai estar assim com a mão, ó. Você já vai abaixar um pouquinho. Dali a pouco, você abaixou mais um pouquinho. Dali a pouco, você abaixou mais um pouquinho. Dali a pouco, você já... Então, o que aconteceu? O que eles entenderam? Foi onde entra duas pessoas chaves. Arão e Ur. E qual era o papel de Arão e Ur? Segurar os braços de Moisés. Então, meus queridos, eu quero dizer algo para vocês nessa manhã. Você não vence Ar sozinho. Você não vence Ar sozinho. As suas guerras você não vence sozinho. As suas guerras você vence com pessoas ao seu lado. Porque você vai cansar. Naturalmente você vai cansar. Haverão dias que serão mais difíceis, Ana. Haverão dias que serão mais desafiadores. Haverão dias que você vai pensar, inclusive, em desistir. Mas são nesses dias que você precisa ter um Arão e um Ur do seu lado. Que são essas pessoas que vão segurar os seus braços e dirão para você, não, segue firme, continua. E essa vitória virá através da expressão do nosso Deus, que é o nosso Jeová Nissi, que é aquele que levanta a nossa bandeira de vitória. Então, amados, em Iar, nós temos as três expressões de Deus. O Deus curador, o Deus provedor e o Deus salvador. Então, ele nos cura, porque sem uma cura verdadeira, queridos, lembra, sem a cura, você não consegue avançar, você fica preso na sua dor. Mas você precisa de provisão também para você avançar. Só que a provisão, ela ainda não é o suficiente, porque quando os inimigos vierem diante de você, não adianta você ter provisão. Você precisa do favor de Deus sobre a sua vida. E é Deus quem vai estender esse favor sobre vocês, sobre cada um de nós. Amém? Então, como eu falei, né? Iar é esse mês da transição, onde nós vamos sair de Peça, nós saímos de Nissan para adentrar o próximo nível, que é o nível do poder, da manifestação de Deus, para realmente nos conectarmos, então, com a próxima estação, que é a manifestação do poder de Deus. O mês de Ar, queridos, ele ainda vai falar para nós sobre conexão. E aqui entra o que eu falei para vocês, que é a nossa responsabilidade, é a nossa responsabilidade espiritual, aquilo que cabe a cada um de nós. O que faz com que muitas pessoas se percam dentro do processo é porque começa dentro do processo de dor, e aí, de novo, independente da dor que você está vivendo, você começa a justificar a sua falta de ação. A dor, ela não pode definir o nosso destino. Ela precisa ser um processo onde a gente ultrapasse aquilo para a gente ir para a nossa próxima estação. Então, é normal, a gente vai sentir cansaço, talvez a gente vai sentir medo, talvez a gente vai, né? Para quem está em luto, a gente vai ter saudade, mas a grande questão é nós nos permitirmos sermos curados por Deus nesse processo e vivermos esse processo junto com Deus. Porque a nossa grande pergunta é: qual é a revelação que Deus quer entregar sobre a minha vida? Ok? Então, em Iar, há uma promessa de que Deus vai nos dar uma bênção extra para aqueles que colocarem o coração em buscá-lo ativamente. Então, queridos, qual é o nosso grande desafio em Ar? Como nós estamos lidando com as nossas guerras, a gente às vezes se distrai. Lembra por que é mais importante é melhor estar na casa do luto do que na casa de festa? Que na casa em luto, as distrações, elas se findam. Na casa em festa, a gente pode se distrair muito. Então, o mês de Ar é um mês que vai exigir de nós o quê? Uma conexão mais profunda.
E um dos atributos da tribo de Issacar é a adoração. Então, como que nós vamos nos conectar com Deus nesse mês? Através da adoração. Através da adoração. A Tati, né? Acredito que todos vocês conhecem, né? Quando o dia que uma semana depois que minha mãe morreu, a Tati me ligou, a gente ficou um tempo, assim, longo conversando. E eu acho que alguns de vocês já ouviram o testemunho dela, né? A Tati perdeu a mãe dela no Covid. E também foi uma coisa, assim, muito, muito forte, assim, porque, né? Foi muito rápido e a mãe e o pai pegaram Covid, cada um foi internado num lugar, e ela achava que a mãe dela ia sobreviver e o pai não, e no final das contas foi ao contrário, né? A mãe dela morreu, e ela não, ela falou pra mim que a pior dor foi porque ela não pôde se despedir da mãe dela, porque foi bem no auge do Covid, né? E ela falou assim que a mãe dela era uma mulher muito vaidosa. Diz que ela falava assim que ela achava muito bizarro aquilo, mas a mãe dela tinha um vestido lá de renda, não sei de que jeito, que ela falava pra Tati. Ela falava, Tati, o dia que eu morrer, esse é o vestido que eu quero ser enterrada. E ela falou que a mãe dela ela falou assim que a dor dela foi porque ela ficou 5 minutos ali na frente do caixão, 10 minutos acho que foi. Não deu tempo do pastor chegar para poder fazer o culto fúnebre. Ela é que teve que fazer sozinha, sozinha, porque o pai dela estava internado no outro hospital. E ela falou, Flávia, para mim foi terrível imaginar que minha mãe estava dentro daquele caixão num saco preto, enrolada num saco preto, porque não foi colocada nenhuma roupa nela. Ela falou, então isso foi muito difícil. Ela falou, então por meses eu não conseguia orar. Eu não conseguia orar. Ela falou, eu só conseguia adorar. Eu só colocava o louvor, a adoração, e eu ficava adorando, 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 adorando. Que quando a gente está em dor, queridos, às vezes é difícil a gente orar. E aí, de novo, talvez a sua dor não é do luto. Eu não tô aqui querendo que todo mundo viva esse processo. Não é isso. Pelo contrário, eu quero que cada um de vocês reconheça qual é a dor que você está vivendo hoje. E que você entenda que às vezes você não vai ter forças para orar. E o mês de ar, ele é esse mês onde ele traz, junto com a tribo de Sacar, se você não consegue orar, adore, adore. Que a transformação, a adoração, ela transforma a atmosfera. A adoração, ela muda o processo. Os dias que eu fiquei ali em casa, na casa do meu pai, né, que a gente teve que, enfim, né, eu tive que lidar ali com as coisas da minha mãe e tudo mais. Eu lembro que eu só colocava adoração ali, né, pedia para Alexa, né, Alexa, coloca adoração. E eu fui fazendo todo aquele processo, adorando, orando através da música, orando através do louvor. Então, o mês de ar, ele é esse mês que vai fazer com que você se conecte de uma forma mais profunda através da adoração, porque essa adoração, ela vai mudar essa atmosfera que nós estamos vivendo. Amém? Então, para a gente já ir caminhando aqui, né, mais para o final, Issacar, querido, só para vocês entenderem, o significado de Issacar é recompensa. Então, eu quero declarar para cada um de vocês que nós seremos recompensados pelo Senhor. Na divisão das tribos, Issacar, ele caminhava junto com Judá e junto com Zebulon, que são as tribos da adoração e as tribos da provisão. Então, ela forma uma poderosa tríade, né? Adoração e guerra, o entendimento profético e a unção para adquirir riquezas. Então, eu creio, amados, que nós temos uma bênção especial para nós trabalharmos nesse mês de Sacar. Qual é o cuidado que a gente precisa ter? Justamente com a nossa alma. Não deixarmos a nossa alma, a dor da nossa alma nos aprisionar, porque se isso acontecer, como Issacar, entendam isso, Issacar, ele é um mês de transição e ele é um mês de alinhamento profético. Então, a forma como você vai lidar com tudo aquilo que está acontecendo ao longo desse mês vai determinar as coisas. É um mês da gente colocar as coisas em ordem, Rafael.
A gente não pode ir para a próxima estação com a vida desorganizada, porque isso vai determinar o que a gente vai colher no restante do ano. Rafa, Lisandra, Ana, Laísa, Pércio, é um mês de alinhamento. Não dá para procrastinar para a próxima estação aquilo que precisa ser feito agora. Porque senão você não vai perder um mês. Você vai perder um ano. Prestem atenção nisso, queridos. E isso eu não tô falando só para quem eu falei o nome, eu tô falando para todos aqui da companhia de Daniel. A gente fala assim, eu quero viver 10 anos em um. Começa a fazer o básico, então. E o básico é, o que eu preciso resolver desta estação? Que não é que você vai perder 10 anos, mas você vai perder um ano. Porque você só vai ter IAR novamente daqui a um ano. Então, se você não olhar para essa estação e fizer os alinhamentos que são necessários serem feitos para você estar pronto para viver o mês de Sivan, que é o mês da manifestação do poder de Deus, você só vai viver isso de novo daqui a um ano. Você vai perder um ano da sua vida. De novo, lembra da metáfora com a lavoura. Se passar o tempo de lançar a semente, não adianta o agricultor querer fazer uma plantação tardia, porque isso vai prejudicar significativamente a colheita dele. Vai passar o tempo da chuva, vai passar o tempo do sol, e vai chegar lá na hora de colher, vai estar tudo mirrado. E é isso que você precisa entender. Esse é o tempo de você compreender o que precisa ser semeado, o que precisa ser colhido, o que precisa ser recolhido. Ok? E eu vou deixar para vocês, anotem aí, Karina, põe aí no chat, mas depois eu vou mandar para vocês, tá bom? Esse é um mês que a gente precisa meditar muito forte em algumas palavras. Gênesis 30, 17 e 18. Gênesis 49, do 14 ao 15. E Deuteronômio 33, do 18 ao 19. Porque a gente precisa cuidar com a nossa alma nesse mês, para que a nossa alma não nos engane ao longo desse mês, ok? Então, para esse mês, queridos, quais são os direcionamentos principais? Eu vou até colocar aqui na tela. Então, quais são os principais direcionamentos para esse mês? Busquem por conselhos espirituais. Amado, se você não tem clareza do que você precisa fazer, se você está em dúvida, busque por conselhos. Converse com as pessoas. É claro que você não vai buscar conselho de qualquer um, né? Busque conselho de quem realmente pode te aconselhar. É um mês ainda de nós ativarmos a nossa voz profética, mas ao mesmo tempo você precisa amarrar toda a voz de adivinhação na sua vida. Então, cuide com quem está liberando o que sobre você. Exerça o seu dom. Mas eu não sou profeta. Ok, mas todos podemos profetizar. E uma oração, ela pode ser profética, o que a Cris falou. Quando eu oro e falo assim, Senhor, abençoe fulano de tal, prospere fulano de tal. O que a gente está fazendo, gente? A gente está fazendo uma declaração profética. Nós estamos liberando algo sobre a vida da pessoa. Esteja em vigia ou vigília, por dentro e por fora. Então, vigiem. Aqui é aquela máxima expressão, né? Orai e vigiai. E cuide especialmente com a murmuração. Olha que louco. Ela pode abrir portas para doenças. Davi já iria nos orientar sobre isso, tá? Então, cuide com a mente de vocês, o que é que vocês vêm pensando. A palavra de Deus fala, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, pensamentos de fazer-lhes o bem. Então, vamos ativar esses pensamentos de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então, a palavra para essa estação é conexão. Conectem-se com Deus, com a revelação de Deus. E essa revelação só vai acontecer
se realmente eu me mantiver na presença de Deus. Amados, depois eu vou colocar lá, a Karina pode colocar lá, né? Para a gente poder fazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias. Hoje eu nem quero ficar falando sobre isso, porque a revelação já foi dada há muito tempo para vocês, né? Vocês já sabem o que precisa ser feito. Amém? Mas eu quero dar uma oportunidade para vocês agora, porque eu quero orar com vocês. Eu quero orar especialmente pedindo para que o Senhor, ele traga ao coração de vocês dois pontos que são fundamentais dentro desse mês de Ar. Primeiro, o que é que precisa ser curado? O que é que precisa ser restaurado? Quando nós vivemos muitos tempos de guerras, quando a guerra ela é muito intensa, de alguma forma a gente pode abrir, né, espaços para o inimigo entrar. E isso acontece na nossa alma, isso acontece no nosso físico. A Dani está aqui, né? A nossa doutora Dani. A gente sabe que os nossos processos emocionais, por exemplo, abaixam a nossa imunidade. Não é? Então, por exemplo, eu sei, né? E até mesmo o médico da minha mãe falou: o que aconteceu com a minha mãe foi um colapso do corpo físico. Porque ela não tinha nada nos rins, gente. Ainda a Bia falou isso pro meu pai, né? Falou, vô, como a avó tinha pressão alta, mas a minha mãe nunca teve assim pico de pressão alta, de falar que ai, foi para o hospital, porque. Não! A pressão alta dela era bem controladinha, a medicação que ela tomava controlava muito assim certinho a pressão dela. E a Bia falou, vô, eu sempre acompanhei os exames da avó, porque um dos indícios da pressão alta é que pode afetar alguma coisa nos rins. E realmente a gente começou a ver os exames dela. Os níveis, né, de creatinina, de ureia, sempre foram super, super reguladinhos. E quando a minha mãe chegou no hospital, né, no dia que ela foi, inclusive, internada, a primeira pergunta que o médico fez é se minha mãe fazia hemodiálise, porque os rins dela eram os rins de alguém que fazia hemodiálise. Tipo, como assim? E depois o médico falou, né, falou, o que aconteceu com sua mãe foi um colapso do corpo físico. É quando o corpo físico, ele responde aquilo que às vezes está nas nossas emoções ou nos nossos pensamentos. Então, amados, esse é um mês que nós vamos precisar vigiar muito sobre o que nós temos pensado, com o que a gente tem concordado na nossa mente. Mas também é um mês para nós buscarmos essa conexão profunda com Deus e pararmos de nos perguntar por que isso está acontecendo comigo e perguntar a Deus qual é a revelação que o Senhor quer me proporcionar nessa estação. Amém? Então, quero pedir para quem puder, feche os seus olhos e dentro desse momento se conecta com aquilo que talvez hoje você está perguntando para o Senhor. Por que você está vivendo isso? Por que você está passando por aquilo? E vamos orar para que realmente o Senhor possa usar da sua revelação para com as nossas vidas nesse tempo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. E a verdade é que tudo que nós estamos vivendo, Senhor, de alguma forma, o Senhor já nos mostrou, o Senhor já nos revelou, seja diretamente ao nosso coração, seja usando a vida de outras pessoas. Mas eu quero te pedir, ó Deus querido, que especialmente dentro dessa estação que nós estamos vivendo, que é o mês de Ar, Pai, o Senhor possa curar as nossas almas, curar o nosso corpo físico, curar a nossa mente, curar o nosso coração, para que através dessa cura, Senhor, nós possamos nos conectar de forma profunda e verdadeira contigo. Pai, que a dor não seja maior do que o nosso desejo de estar na sua presença, de buscar a sua face, que possamos fazer, ó Deus, como Jó, que mesmo diante de toda a perda, ainda se manteve, Pai,
conectado contigo, sabendo que o Senhor é soberano, que sobre o Senhor está o crer e o realizar. Então, que o Senhor possa fazer sobre as nossas vidas nesse tempo e que nesse mês, Pai, nós possamos viver a expressão do Jeová Rafá, que é o Deus que cura, do Jeová Jirê, que é o Deus que provê, mas também do nosso Jeová Nissi, que é o Deus que nos salva de todo mal, de toda guerra, e que coloca sobre nós, Pai, a bandeira da verdadeira vitória. Eu quero te agradecer, ó Deus querido, por cada um aqui da companhia de Daniel, Senhor, porque juntos formamos essa grande família e que possamos prosperar, avançar e alcançar, Pai, muito daquilo que o Senhor tem prometido sobre cada um de nós. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, amados. Que nós possamos entrar nessa nova estação de IAR, olhando realmente para Deus e acreditando nessas três faces do Senhor sobre as nossas vidas nesse mês, como Deus curador, como Deus provedor e como Deus que nos salva, que nos liberta, que nos dá vitória, em nome de Jesus. Amém? Recadinhos importantes, já avisar vocês. Sexta-feira agora, a gente tem a nossa aula inaugural, né, do nosso MBA. A gente acabou avançando por conta de tudo que aconteceu, mas sexta-feira agora, dia 24, então eu quero convidar todos vocês para que vocês possam participar. Queridos, eu quero lembrar vocês de algo muito importante, que quem é discípulo da Companhia de Daniel tem uma condição totalmente especial para fazer esse MBA, né? Então, vocês já têm uma bolsa ali garantida de desconto, né? Vocês já são parte de tudo isso. Então, eu quero convidar realmente para que vocês possam fazer o MBA junto com a gente, né? Eu tenho certeza que vai promover uma transformação muito grande na sua vida, é você enxergar a sua forma de trabalho realmente como uma grande missão de Deus na sua vida, né? Então, o meu desejo é que todos da Companhia de Daniel pudessem fazer, né? Então, fica aqui mais uma vez o convite. Sexta-feira, a nossa aula inaugural, e em maio a gente já começa oficialmente com o nosso calendário, tá bom? Outro recado importante, eu não sei se é 19, 19h30, Dani, mas a gente vai divulgar lá certinho, tá? Outro recado super importante, gente, conversei muito com o João, Deus colocou muito forte no nosso coração. Nós temos a festa de Shavuot que acontece final de maio, ok? Na verdade, ela era para acontecer dia 23, se eu não me engano, mas a gente vai ter a imersão profética lá em Palmas e a gente já tem algumas pessoas que estão com a inscrição feita para imersão e tudo mais, então a gente mudou a data, a festa de Shavuot é para ser dia 31 de maio, certo? Mas o que eu e o João a gente conversou e a gente já estava com desejo há muito tempo de convidar o profeta Henrique, que é lá de Palmas, tá? O Henrique, ele é um estudioso, assim, ele estuda de forma muito profunda a cultura judaico-messiânica, ele faz uma conexão muito grande, né? Para quem já foi para a escola do sobrenatural, inclusive já teve aulas com o Henrique. Então, nós já combinamos com ele, e no dia 30 de maio, que é um sábado, nós teremos um seminário com o Henrique. Vai ser o dia todo. Então, eu quero convidar / convocar vocês, porque vai ser um tempo muito importante de ensino, tá bem? Então, não é só comemorarmos uma festa que é um memorial, que é a festa de Shavuot, que é a festa de Pentecostes. É mais do que isso. É nós termos realmente um tempo de ensino, um tempo para a gente conhecer de forma mais profunda qual é o verdadeiro significado dessa festa e a importância de nós comemorarmos essa festa, né, conectando, né, a palavra de Deus, que é a Torá, que foi entregue para o povo no Egito, com a descida do Espírito Santo que aconteceu lá em Pentecostes, em Jerusalém,
tá bom? Vai ser presencial, vai acontecer aqui em Campinas o dia todo. Então, por isso que eu tô falando, já se organizem, quem é de fora, para comprar passagem, para se organizar com passagem, vai ser o dia inteiro. Começa às 9 da manhã do sábado e vai até o comecinho da noite, tá bom? Então, se organizem aí, tá bem? E também, queridos, lembra a campanha de oração que nós íamos fazer e que também acabamos não fazendo, porque foi bem na semana ali do falecimento da minha mãe, né? Então a gente vai fazer uma campanha de oração, já marque aí. Vai ser a nossa campanha do impossível. Quem tem seus impossíveis aí, mais do que nunca, queridos, a gente precisa, né? E eu tenho entendido que não é fácil acordar 3 da manhã, né? Não é fácil. Mas vai ser só uma semaninha, gente. É muito pouco. É muito pouco. Então, marca aí na sua agenda que vai ser de 4 a 10 de maio, tá bom? De 4 a 10 de maio, depois do feriado ali, do dia 1º, tá bom? A gente começa uma segunda e vai até domingo. Mas depois disso, eu e a Karina, a gente coloca direitinho lá nos grupos para vocês, tá bem? Amados, eu creio que é isso. Acho que a Mirella também colocou aqui que tem o Kids essa semana, quarta-feira. Então, papais, já se organizem também, tá bem? E eu creio que é isso. Karina, tem mais algum recado que eu esteja esquecendo? Não? Não, é só isso mesmo. Tá. João, se você puder orar então, para encerrar para a gente, por favor. Queridos, antes de orar, Deus me entregou uma revelação enquanto Flávia dizia aqui a respeito do mês, e eu preciso reforçar isso com vocês. O mês de Iyar, como ela disse, é um mês de transição. Sendo um mês de transição, nós entendemos que ele é um mês onde a gente sai da representação da Peça, Páscoa. Meu áudio está baixo? Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Amor, tá tudo certo? O pessoal está reclamando que está baixo. Enfim, o mês que a gente está agora é um mês onde nós saímos da peça, que foi o milagre da ressurreição de Cristo, e estamos na fase onde nós estamos buscando e esperando o Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo, correto? Então, este mês, por ser um mês de passagem, ele é um mês onde nós seremos provados na nossa fé. Então, o que você não pode fazer neste mês, de hipótese nenhuma? Duvidar ou desistir. E por que eu estou dizendo isso? Porque naturalmente nós estamos numa época de crise. É natural as pessoas estarem passando por momentos de dificuldade financeira. Nós estamos em momento onde a economia do Brasil está sofrendo. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Não é um problema só brasileiro, é um problema mundial. E isso está repercutindo, aí sim, num problema brasileiro. A alta de juros nossa representa que nós estamos pagando muitos juros e estamos deixando de ter condições financeiras para o dia a dia. Então, sim, é natural que dentro da igreja o percentual de pessoas endividadas seja menor. Isso é o que a gente espera pela fidelidade que nós temos. Mas sim, 80% das famílias estão endividadas e eu tenho certeza que as famílias dentro da igreja também estão endividadas. Então não é mês para você desistir. Eu desisti do carro, desisti da casa, desisti dos meus investimentos. Não é mês de desistir. É mês de você esperar o milagre do Senhor. É mês de você esperar que venha realmente o sobrenatural sobre você. Então não é mês de desistir. Olha para aquilo que o povo viveu. A gente é muito romântico de achar que eles ficaram 40 dias só adorando como anjinhos e tudo correu bem. Só que os 49 dias, que são a contagem de Homer, com certeza eles tiveram desafios, eles tiveram dificuldades. Dificuldade de se manter, da provisão, da parte espiritual. A Flávia falou bem aqui, ó, é mesmo de ter as três expressões de Deus, mas os três níveis são provisão material. Ou você acha que o povo que ficou lá esperando né, descer o Pentecostes não precisou comer, não precisou beber, não precisou se vestir?
Eles tinham todas as necessidades que nós temos hoje. Não tinha que pagar conta? Lógico que tinha. Eles não viviam só do espírito, não ficaram 50 dias de jejum. Eles ficaram 50 dias ali orando e jejuando, parte jejuando, mas orando, buscando a Deus. Tinham que ter todas as coisas que nós temos hoje. Então, para de olhar para a sua situação que está difícil e achar que você é diferente dos outros, que, ó, como eu estou sofrendo. Olha para mim, Deus. E não é tempo de provar Deus, tá? É tempo de você fazer a sua parte. Porque Deus já tem a promessa dele e já está pronta a promessa dele. Então é hora de você realmente fazer a tua parte e seguir buscando aquilo que vai vir no próximo mês, que é o Pentecostes. Vai descer, o Espírito Santo virá. Então, a provisão vem material, porque são os três níveis: provisão material, provisão emocional e provisão espiritual. Então, você precisa buscar emocionalmente, buscar espiritualmente, para que você possa ter a parte do material, se esse é o problema. Porque a gente não pode achar que o material, a gente não pode permitir que o material interfira na nossa parte espiritual com Deus. Faz parte do processo a prova material. Deus realmente prova o homem. Eu falo que o órgão mais sensível do ser humano chama-se bolso. Esse é o nosso órgão mais sensível. Porque, vai faltar, não vou ter. Mas o que eu vou fazer? Só que isso é o que é o resultado daquilo que vem depois. Ou seja, a parte espiritual é o mais importante. A parte emocional também é mais importante que o material. E muitas vezes a gente coloca o material na frente. Então, cuide com isso, neste mês principalmente. Este não é um mês de murmurar. A Flávia disse bem isso aqui, que a murmuração pode te trazer doenças. Então, é um mês de adorar. Adore, adore, adore e adore. Amém? Feche seus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar neste dia, ó Pai amado, que o teu Espírito Santo comece a se manifestar na vida de cada um. Pai, aumenta a fé de cada um dos teus filhos que aqui estão, para que eles possam verdadeiramente ouvir a tua voz e entender os teus propósitos e os teus desígnios ao longo deste período, ó Pai amado, que é um período de prova, é um mês de passagem, é um mês de adoração, é um mês onde cada detalhe será o detalhe essencial para que nós consigamos ser vitoriosos ou derrotados, ou teremos que passar novamente pela prova. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro neste tempo que as provas não serão mais as mesmas. Eu declaro que aqueles que estão vivendo provas que já viveram no passado, é o fim. Eu declaro o fim. É a última vez que você passará por essa prova, porque você será aprovado. Eu declaro uma aprovação geral e total para cada um que está passando por provas que já viveram, sejam provas financeiras, sejam provas emocionais, sejam provas espirituais. Senhor, em nome de Jesus, coloca a tua mão na mente de cada um, para que eles possam ter o entendimento de onde estão falhando, onde precisam corrigir a rota, onde precisam acreditar mais em ti, e aumenta a fé de cada um, para que eles possam sair vitoriosos neste tempo até o Pentecostes. Senhor, em nome de Jesus, declaro vitória, sabedoria, entendimento, uma semana abençoada para cada um, que o Senhor se manifeste nesta semana, em nome de Jesus, que possamos viver experiências sobrenaturais, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Queridos, e olha, esse mês, orem muito em línguas, porque como a palavra de Deus, como Judas 20 nos fala, né? A oração em línguas, ela edifica a nossa fé, principalmente nos momentos mais difíceis. Orem em línguas, que é quando você não tem forças, quando você não sabe exatamente nem o que pedir, às vezes você está vivendo uma situação que você fala, eu não sei o que eu vou pedir para Deus. É justamente isso. Dani, ore em línguas. Ore em línguas. Tá indo para o trabalho, ore em línguas. Eu lembro do apóstolo Coraiola falando. Tá lavando louça, ore em línguas. Tá tomando banho, ore em línguas. Tá trabalhando, ore em línguas. Tá no trânsito, ore em línguas. Porque isso, amados, é um depósito. É um depósito.
Não é que você vai orar em línguas e você vai ver automaticamente o resultado ali, mas vocês vão perceber que isso é um depósito de fé. Você vai perceber o quanto isso vai te fortalecendo para você enxergar as coisas de uma forma diferente. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Pedir para a Karina acelerar para a gente poder subir ainda hoje esse culto lá para o YouTube, que aí vocês mandem para quem precisa assistir, tá bom? Beijo grande no coração de todos, queridos. Shalom, shalom.